Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fábio Santos do Atlético. Tô passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que possam ter um dia abençoado, com muito amor, muita alegria e muita paz, tá certo? Grande abraço. Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, agora mais uma dica para vocês. A Dindim Fácil atua há mais de 10 anos como correspondente de diversos bancos. Como atendimento de qualidade personalizado, avaliamos a melhor solução para a sua necessidade financeira. Conheça nossos produtos, cartão e crédito consignado, portabilidade, refinanciamento e crédito pessoal. Estamos localizados em 3 pontos do centro de Belo Horizonte: Praça 7, Galeria do Otton Palace e Edifício Valmap. Venha nos visitar, estamos esperando por você. Tá aí, pessoal, din-din fácil, sem burocracia, dinheiro na mão rapidinho. Você pode participar do WhatsApp aqui, manda mensagem aqui para o Alexandre Simões, Paulo Roberto Prestes, Rui Cabeção, 984-950038. E o Atlético, após a eliminação na Libertadores, se prepara para enfrentar o Flamengo domingo no Independência, na abertura do segundo turno do Brasileiro. Ô, Alexandre, nós estamos vendo aí os melhores momentos do jogo do Atlético de quarta-feira. Como é que fica agora esse clima do Atlético para começar um retorno do Brasileiro? O presidente já colocando que o Atlético tem obrigação de chegar no G6. Como é que você vê esse momento aí psicológico dos jogadores? Olha, é ruim, né? E a tarefa é complicada. Fiz uma matéria hoje lá no Hoje em Dia mostrando justamente o que o Atlético vai precisar no retorno do Brasileiro. Ele vai precisar algo que ele nunca conseguiu, a pontuação que ele nunca conseguiu, para o G6, né? A gente pode ter até a G9, dependendo aí da Copa Libertadores, que tem o Santos e o Grêmio que estão no G6 e estão nas quartas de final. Na Copa do Brasil tem o Flamengo e o Grêmio, né, que estão nas semifinais e estão no G6. E na Sul-Americana tem Corinthians, Flamengo e Sport, que estão no G6 e estão nas oitavas de final. Então, quer dizer, esses clubes vencendo essas competições vão abrindo vaga no Brasileiro. Mas a gente pensando em G6, né, o Atlético hoje tem 23 pontos, o G6, se for G6, dificilmente fica com menos de 58, 59. Então você pega aí que o Atlético vai precisar de uns 35, 36 pontos no retorno. O Santos é o terceiro colocado com 35 pontos. O Atlético nunca conseguiu isso, nem em 2012, quando foi vice-campeão, nem em 2015. O máximo que ele conseguiu foram 33 pontos. Então é uma tarefa complicada, você fazer 35 pontos no retorno do Brasileiro, que é a fase em que os clubes começam realmente a brigar por cima, para não cair, né? E essa história do G6, ela dá o 10º ao 11º, o sonho até quase que no final, né? É diferente do G4. Então, é uma tarefa muito complicada. Agora, o Atlético tem time para buscar isso? Tem. Né? Tem elenco para buscar isso. Agora, que a tarefa é complicada, é sem dúvida, e aquela história do Daniel Nepomuceno lá, recuperar o Galo doido. É fundamental recuperar o Galo doido, porque só o time do Galo doido conseguiu ali 32, 33 pontos em retorno de Brasileiro. E o Atlético vai precisar de um pouco mais do que isso, se for o G6 aí na Série A deste ano. Paulo, a gente estava vendo aí os melhores momentos do jogo de quarta-feira. Já deu para você ver algum tipo de evolução do time do Roger Machado para o time do Micali? Evolução, essa palavra é boa. Vi nada. Vi um bando de jogador louco correndo, desesperado, cruzando bolas alçadas, sem pé, sem cabeça. Mais de 50, Paulinho. Mais de 50, time totalmente perdido dentro de campo. Jogadores tentando resolver individualmente, às vezes. Foi um desespero, né, na realidade. Botou o time, resolvam lá o que vai acontecer lá dentro. O Atlético é uma piada hoje. Você concordou com a escalação, pelo menos, ou não? Sabe o que acontece? Não é nem escalação. O problema do Atlético é outro. O Atlético já vem, né, degringolando essa situação há algumas rodadas já. Sem acertar um time, sem colocar um time. Você vai tentando achar. Tira esse e põe o Valdívia. Tira o Valdívia e põe o Robinho. Tira o Fred e põe o outro. E não resolve. Não tem padrão de jogo, não tem uma situação tática definida. O Atlético está assim, desde quando saiu o Roger. Na minha opinião, até o Roger perdendo aqueles jogos, mas pelo menos você via o time com equilíbrio tático. O time jogava, perdia boas oportunidades. O Atlético perdeu 2 jogos, criando inúmeras oportunidades, mas perdeu, tudo bem. Mas você via que tinha o dedo do treinador. Agora, faz uma mudança no meio do campeonato, com todo respeito ao Micali, mas não é um treinador renomado que pode brigar com os caras lá em cima, entendeu? Acaba escalando errado o time, né? Então, o Atlético é a figura
assim, da gozação hoje na rua é o Atlético. Eu vi que você concordou aí, Alexandre, quando ele falou do Roger, e eu também sou, assim, fiquei ao lado do Roger nessa situação, porque acompanho o dia a dia do Atlético, vi tudo que ele fez lá, o empenho dele nos treinamentos modernos, às vezes não assimilado pelos jogadores, não acho que ele foi ocupado, pelo contrário. Aí chega um Micali, em 15 dias são 5 jogos, a cada 3 dias um jogo, você tem que tentar entender que tem que ter um dia para descanso, tem que viajar, ou seja, praticamente um dia para poder treinar um time para cada jogo e competições diferentes, um desgaste físico diferente. Como é que você viu aí essa saída do Roger e essa efetivação do Micali? O que me assustou na saída do Roger, eu não questiono a saída do Roger, até porque quem define se o Roger vai sair ou não é a diretoria do Atlético, né? Então tem o direito de trocar, né? O que me assustou quando o Roger saiu foram as manifestações do Leonardo Silva e do Fred. 2 jogadores do tamanho do Leonardo Silva e do Fred, né? Dizerem publicamente que, para eles, não era a hora de trocar o treinador, isso aí já me deixou com o pé atrás. Eu falei, pô, então se o Leonardo Silva e o Fred, com a vivência que eles têm no futebol, com a história que eles têm, né? E o Fred falou isso em coletiva, e o Léo Silva em rede social, estão se posicionando assim, então há um equívoco nessa decisão. Né? E aí, a questão do Roger era a seguinte, estava muito em cima o jogo contra o Botafogo e até o jogo com o Jorge Wilstermann, justamente por quê? Por causa do calendário, por causa da maratona. Então, quer dizer, se o Atlético não tivesse conseguido passar pelo Botafogo no Rio de Janeiro com o Roger e tivesse sido eliminado pelo Jorge Wilstermann, aí era a hora de trocar o treinador. Por quê? Porque aí agora o Atlético vai ter várias semanas em que se pode implementar o trabalho. O que vai acontecer com o Micali? O Micali vai começar a colocar o trabalho dele em prática, né? Embora o trabalho que ele teve, que foi de escalar e substituir, tenha sido muito ruim, né? Sofrendo uma pressão absurda. Justamente por quê? Porque o início do trabalho dele já é questionável. Né? Ele não ter colocado o Rafael Moura naquele jogo contra o Jorge Wilstermann, não tem explicação isso. Ninguém consegue explicar isso para um time que jogou 50 bolas na área. Então não existe explicação para isso. Botar o Otero de 1,65 e não o Rafael Moura de 1,89. A principal jogada do Otero no segundo tempo era o Marcos Rocha batendo lateral para a área. Entendeu? Então, ele não consegue explicar isso. Os 3 volantes contra o Jorge Wilstermann, Adilson, Elias e Rafael Carioca, isso não tem explicação. Não quer dizer que o time vai jogar com 3 volantes e é defensivo, né? Que a gente já viu equipes jogando com 4 e sendo ofensiva, mas o Adilson não tem característica. Em determinados momentos dos jogos, o Casares estava na ponta esquerda e o Adilson armando o time. O Casares rende, é no meio, é perto da área, é chutando pro gol, é com a penetração, é com a tabela. Ficou escondido na ponta esquerda. Então, quer dizer, ele armou muito mal o time dele para o jogo mais importante da vida dele como treinador de um time principal. E ele começa o trabalho dele agora, tendo as semanas, carregando toda esta pressão e com uma tabela muito difícil. Porque ele pega o Flamengo em casa, Fluminense e Ponte fora e Palmeiras em casa. Então, quer dizer, os 4 primeiros jogos do Atlético com semanas cheias vão ser muito complicados e a pressão vai ser muito grande. Ô Rui, e aí falando em pressão, o presidente do Atlético foi em coletivo para dar uma satisfação. Vamos ver aí o que ele falou. Eu tenho que agradecer a quem esteve no Mineirão, que apoiou até o último segundo, né? Que está acostumado a grandes viradas e títulos aqui dentro e que veio, desde a saída do 11 até o final, veio em nenhum momento deixou de acreditar. Então tem esse merecimento. Segundo, que eu não fujo da responsabilidade. Em todo momento eu boto minha cara. E se teve erro no planejamento, quando tiver as contratações, mesmo no ataque que tá falhando, porque não está fazendo gol, você colocar, né? Mesmo quando a reposição no meio, eu corri atrás e trouxe. Se eu for ter que levantar alguns pontos, e o principal, para mim, é o atleta tem que voltar à característica dele. Que foi essa característica de ir para frente que fez a gente levantar as taças nos anos anteriormente. Então, já respondendo, é evidente que teve várias falhas, mas não de planejamento. Tá aí, o Rui estava assistindo aí o que o presidente falou, coçou a cabeça. O que foi, Rui? Nada, ele falou de planejamento. Eu não digo planejamento. Ele não errou, foi nas contratações. No planejamento, o presidente do Atlético errou o tempo todo. O Atlético, ele vem desde o início do ano com um treinador que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Hoje, o time que joga mais bonito no Brasil se chama Grêmio. E foi ele que montou aquela equipe, não foi o Renato Gaúcho. O Atlético foi campeão mineiro. O Atlético estava numa Copa do Brasil, o Atlético estava num jogo decisivo de uma Copa da Libertadores. Como é que você me manda um treinador embora
num momento crucial e tão importante como esse. Será que ninguém tem visto o Campeonato Brasileiro, tem assistido o Campeonato Brasileiro? Todas as equipes grandes do Campeonato Brasileiro vêm tendo dificuldade de vencer dentro de casa. E o Atlético não é diferente. O Atlético vinha fazendo uma campanha regular, porque o Atlético ele conseguiu os resultados fora de casa. Tropeçava no Independência, mas fora de casa ia lá e conquistava os 3 pontos. Foi como eu já falei aqui no programa. Eu acho que existe 2 competições para o Atlético. Existe o Campeonato Brasileiro, onde todas as equipes jogam, e existe o campeonato chamado Independência. A torcida do Atlético, tanto quanto seu presidente, eles têm que colocar na cabeça que o futebol mudou. O time do Atlético de 3 anos atrás era um time que encantava, um time que exercia o fator campo. Hoje a equipe é diferente, hoje os jogadores são outros. Então, se o Atlético, a torcida do Atlético, o seu presidente, os jogadores e o Micali, que eu não sei se vai até o final do ano, porque se perder esse jogo contra o Flamengo agora, no início do segundo turno, vai ficar difícil a situação dele. Então, como é que existiu o planejamento? Existiram as contratações. Bons nomes, boas contratações. Planejamento o Atlético não teve. O Atlético teve mais de 11 jogadores no departamento médico no início do ano. O Atlético vem tendo sérios problemas de contusões. Jogadores importantes em momentos cruciais ficam fora. Cadê o planejamento? O planejamento não teve. Eu já falei que o futebol é sério. O futebol ele não é feito de torcedor, não é feito de arquibancada. Então o Atlético, o Alexandre tem gravado. Eu falei, tanto eu quanto o Paulinho. Nós falamos, não manda o Roger embora. O dia que mandaram o Roger embora, eu quero falar mais um pouco. O Atlético, se não passar a Libertadores, vai brigar para cair para a 2ª divisão. Então vamos abrir o olho, ainda é tempo. A culpa não é só de fulano nem de ciclano, né, Paulinho? Lógico. Hoje é muito fácil virar e falar, a culpa é do Robinho. Do Robinho como? O Robinho é um grande jogador, gente. Agora, se não botar os jogadores para jogarem nas posições certas, ninguém rende. Eu já falei, vamos contratar o Messi, traz o Messi e põe no Atlético. Se colocar o Messi para jogar como segundo volante, ele vai render? Então, é hora do Atlético colocar a cabeça no lugar, torcer para que o Micali consiga mudar, porque não mudou nada, gente. Isso é conversa para boi dormir. O Atlético continuou jogando da mesma forma, o Atlético lançou mais de 50 bolas, Galante, dentro da área. O Atlético, para mim, piorou. Isso. Então, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho e colocar o pezinho no chão, porque senão vai cair para a 2ª divisão. Bom, dá uma passadinha rapidinho aqui, ó. O Júnior Brum, um abraço para ele. Grande Betão, Marcelo Cardoso, o Onésimo Júnior. Eu tô separando as perguntas de vocês para no último bloco a gente falar aqui ainda sobre Atlético e vamos responder essas perguntas aqui. Vocês viram que o Rui ficou bravo, Paulo Roberto também. Ainda bem que tem o Alexandre Simões aqui para poder apaziguar a situação aqui. E se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra suplementos alimentares nacionais e internacionais que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência física. E o Ponto do Atleta está com promoção especial essa semana. Se você gosta de jogar seu futebolzinho com os amigos no final de semana e quer um ganho de massa e uma boa recuperação muscular, tá aí, proteína Best Whey Atlética no valor de R$ 120. E o Ponto do Atleta divide tudo em até 6 vezes. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Visite uma das lojas, telefones e endereços na tela aí para você, lá dentro do Mercado Central. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro, que enfrenta o São Paulo no domingo. Não sai daí.